O que você pensa quando ouve o termo bag fumbler? Bem, eu penso em Dennis Schroeder ou New Orleans Noel. Ambos rejeitaram um acordo de 100 milhões de dólares e 70 milhões de dólares respectivamente, esperando conseguir mais. Mas em vez disso, ambos assinaram acordos substancialmente menores. Você poderia dizer que eles deixaram a bola cair? Embora seja bastante raro ver isso acontecer, nos dias de hoje, mais e mais jogadores parecem estar deixando a bola cair por pura ilusão e prejudicando ativamente seu próprio valor ao ponto de acreditarem que são muito melhores do que realmente são. Além disso, na era moderna de contratos absurdamente grandes, muitos jogadores, até mesmo jogadores de apoio, querem uma parte desse bolo. E, por sua vez, tomam decisões ruins. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 4 dos maiores perdedores de oportunidades recentes, e para esses caras, eles perderam tão feio que talvez nunca se recuperem, com a possibilidade de sair completamente da NBA. No ápice, Kuminga penetra, Porter é bom, mais um. Jonathan Kuminga. Qual melhor maneira de começar este vídeo do que com o mais notório perdedor de oportunidades na história recente? Aqui está o contexto. Em outubro de 2024, saiu um relatório que Jonathan Kuminga e os Warriors não conseguiram chegar a um acordo para um novo contrato. Não muito tempo depois, surgiram rumores de que Kuminga foi oferecido uma extensão gigantesca de 5 anos, de 150 milhões. Agora, em retrospectiva, essa oferta pareceu ridícula, mas fazia sentido na época. Na off-season de 2024, os Warriors estavam em um período de transição. À medida que Steph Curry se desvanece nos últimos anos de sua carreira, eles precisavam encontrar o próximo jovem jogador para se destacar e construir em torno dele. Kuminga, apesar de suas falhas, teve uma sólida campanha de 2023-24, exibindo um arsenal ofensivo bem arredondado e habilidades excepcionais de pontuação que são difíceis de ensinar. Ele tinha um talento natural para colocar a bola na cesta. Com suas esperanças de disputa pelo campeonato diminuindo, eles podem muito bem tentar manter uma potencial jovem peça desta franquia para os próximos anos. Exceto que Kuminga rejeitou essa oferta e queria uma extensão máxima para ser pago mais de 200 milhões de dólares. Basicamente, ele queria a mesma extensão que seu colega de draft Kate Cunningham conseguiu, 5 anos, 224 milhões, ou algo próximo disso. Embora pareça absolutamente delirante que ele pense que pode conseguir tanto, eu sinto que a temporada de 2024-25 foi perfeitamente configurada para Kuminga dar um salto. Com a saída de Klay dos Warriors e Steph fazendo menos arremessos do que antes, criou-se um vácuo de pontuação no elenco, um vácuo que Kuminga estava ansioso para preencher. Infelizmente para ele, tudo que poderia ter dado errado, deu errado. Primeiro, Kuminga teve um início de temporada muito desordenado. Em seus primeiros 20 jogos do ano, ele teve uma média de apenas 14 pontos por jogo, em menos de 20 minutos por jogo. Seu tempo de jogo flutuou e caiu significativamente, ampliado devido à sua própria falha. Steve Kerr o tirava tão rapidamente, e ele nem sequer via minutos no quarto trimestre devido à quantidade de lapsos defensivos, rotações perdidas ou simplesmente visão de túnel completa e sua recusa em passar. O cara teve uma média de menos de 2 assistências em seus primeiros 20 jogos, e isso prejudicou seu tempo de jogo pelo resto do ano. Em vez de trabalhar para melhorar suas fraquezas durante o verão, elas se tornaram muito mais pronunciadas e notáveis, e sua margem de manobra ficou ainda menor. Em segundo lugar, para piorar a situação, ele se machucou no pior momento possível. Steve Kerr finalmente começou a confiar em Kuminga, e ele ganhou mais minutos. O cara estava com uma média de 30 minutos por jogo até se machucar em 4 de janeiro. Essa lesão e entorse no tornozelo, que pode não ter parecido tão grave, o deixaram de fora por mais de 20 jogos. Terceiro, quando ele retornou, os Warriors passaram por algumas mudanças importantes. Em particular, a chegada de Jimmy Butler, que basicamente rejuvenesceu todo o ataque dos Warriors. E eles passaram de mal conseguir entrar na disputa dos playoffs para ter uma chance legítima de competir pelo título. Perdido no processo, no entanto, foi que com Jimmy no elenco, Kuminga se tornou irrelevante e redundante. Eles jogavam na mesma posição, mas ao contrário de Kuminga, Jimmy era estável. Ele era consistente. Ele podia criar jogadas, defender e basicamente não fazer as coisas estúpidas que Kuminga sempre fazia.
Com esta sendo possivelmente a última tentativa dos Warriors pelo título, eles não tinham mais tempo para experimentar com Kuminga e, em vez disso, favoreceram o mais experiente Butler. Nos playoffs, ele até acumulou vários DNPs contra os Rockets, uma potência defensiva que pune jogadores com qualquer falha no ataque. É como se toda a confiança que Kuminga construiu com Kerr no ano anterior tivesse desaparecido. Ou talvez Kerr nunca tenha confiado nele em primeiro lugar, e agora ele tinha um motivo legítimo para não colocá-lo para jogar. Perto do final da temporada regular, Steve Kerr foi questionado por um repórter sobre seus pensamentos em relação a Jonathan Kuminga, ao que Kerr foi muito direto. Às vezes as coisas seguem uma direção diferente, as peças têm que se encaixar, encontramos uma fórmula realmente boa quando J.K. se machucou e conseguimos o Jimmy. Acho que fomos 18-2 ou algo assim de imediato, então encontramos combinações de alinhamento que funcionaram e estamos ganhando e temos que manter isso. É brutal para o J.K. realmente é. Ele é um jogador jovem, quer jogar e é absolutamente talentoso o suficiente para jogar. Eu definitivamente sinto por ele. Embora os números de Kuminga não pareçam terríveis no papel, seu impacto negativo é mais visível nos números de tempo em quadra e fora dela. Quando ele está fora da quadra, os Warriors têm uma classificação líquida de mais 4.33. Quando ele está em quadra, apenas mais 0.59. Com a classificação ofensiva sendo a queda mais notável, isso atende ao teste visual, pois quando você o assiste ou quando os fãs dos Warriors o assistem durante toda a temporada, às vezes é irritante vê-lo jogar. Para uma equipe veterana como os Warriors, esses tipos de erros são imperdoáveis. Embora Steve Kerr também tenha recebido críticas por sua rédea muito curta em Kuminga, por exemplo, nos playoffs, por que Brandon Podziemski deveria ser autorizado a errar todos os arremessos que está fazendo e ainda permanecer no jogo, enquanto Kuminga é colocado no banco após um erro? Em seus olhos, está tudo bem quando você está perdendo arremessos, desde que esses arremessos estejam dentro do fluxo do ataque. Enquanto Kuminga, ele é mais um jogador de ISO, e para cada erro que comete, é porque ele arruína o fluxo do ataque e se desvia completamente do plano de jogo. De qualquer forma, a temporada de 2025 não foi gentil com Kuminga, e aquela extensão de 150 milhões provavelmente está fora de questão. Caleb Martin. A última vez que Caleb Martin foi relevante provavelmente foi durante as finais da Conferência Leste de 2023. No caminho, relógio de arremesso Martin teve uma média de 19 pontos por jogo com o arremesso mais ridículo que já vi. O cara parecia o Kobe no auge lá fora, com seu jogo de pés, os arremessos incrivelmente difíceis que ele fez. Essa foi a série em que Martin colocou seu nome no mapa, e todos testemunharam a ascensão de um coadjuvante para um craque absoluto que levou o Heat à vitória contra os Celtics, que eram os favoritos. Infelizmente, Martin é provavelmente o melhor exemplo moderno de viver da reputação de apenas uma única corrida nos playoffs. Após a série, o Heat deu a ele uma oferta de extensão respeitável. 5 anos, 65 milhões. Martin acreditava que merecia mais. Honestamente, eu não o culpo. Eu sei que foi apenas uma série, mas fazer isso contra uma das defesas mais elite da liga é nada menos que espetacular. E, segundo relatos, ele estava buscando a marca de 80 a 90 milhões de dólares na agência livre. Então ele esperou um ano. E a intertemporada de 2024 também aconteceu de ser uma classe de agentes livres um tanto seca. Dê uma olhada aqui. A maioria dos agentes livres mais procurados ficou com sua equipe original, com exceção de DeMar DeRozan, embora eu não tenha certeza de quantas equipes realmente o queriam. Martin foi um dos poucos jogadores de apoio nesta classe de agentes livres que pode fazer uma verdadeira diferença para uma equipe de playoffs, como ele já fez antes. Então, após rejeitar a extensão de 5 anos e 65 milhões do Heat, Martin entrou na agência livre esperando conseguir mais, e infelizmente, ele não teve sucesso. Não havia muitas pessoas interessadas. Os Sixers deram a ele a melhor oferta naquele verão, de apenas 4 anos e 32 milhões, que honestamente provavelmente era o que ele valia na época. Você não pode esperar basear todo o seu valor em uma única série, que era o que Martin estava fazendo. Com a adição da segunda penalidade de imposto de luxo do avental, as equipes agora são mais cautelosas do que nunca ao pagar seus jogadores de apoio. Então, 4 anos, 32 milhões, sabe? 8 milhões por ano, isso era razoável para ele, e os Sixers fizeram um bom negócio. Naquela época, é claro. Acontece que Martin foi ainda pior do que o esperado.
Tão ruim que os Sixers o entregaram no meio da temporada pro Dallas Mavericks em troca de Quentin Grimes. Quer dizer, eles já fizeram uma troca horrenda ao desistir de Luka, e agora eles desistiram de Quentin Grimes, que teve um ano de destaque em Philly, enquanto Caleb Martin apodrecia no final do banco dos Mavs. Não apenas sua oferta inicial de 5 anos e 65 milhões parece um pagamento excessivo horrendo, mas mesmo por 4 anos e 32 milhões, ainda é um pagamento excessivo enorme. Agora, eu já vi jogadores desperdiçarem a oportunidade antes, mas eu nunca vi um jogador que desperdiçou a oportunidade depois assinou um contrato muito mais barato e ainda é ridiculamente superestimado. Na verdade, este pode ser o último contrato que Caleb Martin consegue na NBA. Montrezl Harrell. Por um lado, Montrezl Harrell é um caso de um jogador que passou de muito produtivo a completamente desaparecido. Aqui está o que aconteceu. Isso remonta ao verão de 2018. Trez assinou um simples contrato de 2 anos, 12 milhões com os Clippers. Nesses 2 anos, no entanto, ele superou, e eu quero dizer muito, o seu salário. Ele jogou como um verdadeiro demônio, vindo do banco, parte da dupla dinâmica ao lado de Lou Williams, que liderou o banco de reservas dos Clippers para formar uma das equipes mais profundas da liga. No seu 2º ano de contrato, ele até ganhou o prêmio de 6º homem do ano. Lembro-me de tentar acompanhar os detalhes da agência livre naquela época, porque era meio caótico com a pandemia e tudo mais. Mas isso me fez perguntar por que Harrell nunca foi recontratado pelos Clippers. Depois de ganhar o prêmio de 6º homem do ano e ter a melhor temporada de toda a sua vida, você imaginaria que os Clippers gostariam de recontratá-lo e mantê-lo, certo? Bem, havia muitos outros problemas com seu jogo que basicamente o tornaram inapto para jogar nos playoffs. Em particular, sua terrível consciência defensiva, sua visão de quadra ruim e a incapacidade de arremessar além de 5 pés. O que você acha dele simplesmente vir a público e dizer que os Clippers realmente não queriam ele de volta? Desvalorizou-se ao jogar mal. No playoff, você vai ver muitas pessoas fechando grandes negócios nesta off-season. O motivo pelo qual ele não conseguiu um contrato de longo prazo é porque ele era uma responsabilidade defensiva a ponto de terem que tirá-lo do jogo. Harrell também raramente passa a bola, e essa combinação de falhas levou a que ele fosse exposto ano após ano nos playoffs. Talvez o termo comerciantes da temporada regular possa ser usado para descrevê-lo. É por isso que os Clippers se recusaram a renovar o contrato com ele. No entanto, ele recebeu uma oferta. De acordo com Brad Turner, da Entertainment and Sports Programming Network, o Charlotte Hornets ofereceu a ele uma quantia substancial de dinheiro. 4 anos, 80 milhões. 20 milhões por ano para o 6º homem do ano. Parece um negócio razoável. Mas ele rejeitou e decidiu se juntar aos Lakers em um insignificante acordo de 2 anos, 19 milhões de dólares. Alguns repórteres se perguntaram, Harrell assinou com os Lakers apenas por uma chance de ganhar o campeonato? Eles acabaram de ganhar o título em 2020 e talvez ele estivesse procurando ajudá-los a repetir, mas eu sinto que isso não faz sentido, porque até aquele ponto ele só fez 16 milhões de dólares em toda a sua carreira na NBA até agora, então rejeitar 80 milhões de dólares parece implausível. Harrell estava na sua melhor idade para ganhar um grande pagamento, então não parece ser o momento certo para perseguir um campeonato. É ainda mais estranho quando você considera que ele nasceu e foi criado na Carolina do Norte, então jogar em Charlotte o ajudaria a ficar perto de casa. Parecia a situação ideal para ele aceitar a oferta deles. Talvez ele quisesse fazer como Malik Monk, ao assinar um contrato menor com os Lakers, ele pode brilhar mais no grande palco. Ou talvez seja porque ele é representado pela Clutch Sports, e eles o convenceram a assinar com os Lakers por muito menos dinheiro para dar a ele mais exposição. Não seria a primeira vez que a Clutch prejudicou um de seus clientes. Provavelmente também é por isso que Harrell deixou a Clutch logo após os Lakers o negociarem, porque ele sentiu que eles lhe deram um mau conselho. De qualquer forma, até 2023, Harrell saiu da NBA. Se ele tivesse aceitado a oferta dos Hornets, ainda estaria na liga. Mesmo que ele estivesse apresentando estatísticas vazias em uma equipe ruim, provavelmente ainda conseguiria outro contrato. Este é um erro geracional de um jogador de apoio que foi mal orientado por seus próprios agentes. D'Angelo Russell. Embora ele tenha ganhado muito dinheiro ao longo de sua carreira, D'Lo é o exemplo principal de um jogador que perdeu um pagamento ainda maior ao optar por permanecer em vez de sair.
Após uma campanha de 2-0-2-3-24 com os Lakers, Russell registrou uma temporada fantástica, um recorde de carreira em arremessos de 3 pontos. Aos 27 anos, no auge de sua carreira, é hora dele ser pago, novamente. Com uma opção de jogador de 18 milhões de dólares, o melhor passo a tomar após uma ótima temporada como esta seria optar por sair e assinar um contrato mais longo e substancial para garantir seu próximo pagamento. Infelizmente, ao optar pela temporada de 2024 a 25, D'Lo assumiu um enorme risco. Ele se sentia confortável nos Lakers e talvez pudesse ter uma temporada ainda melhor do que antes. Esse foi o seu erro. Se há uma coisa que ele deveria ter aprendido é que você nunca está confortável nos Lakers, especialmente em uma equipe com gerente. Em 29 de dezembro de 2024, Russell foi negociado para o Brooklyn Nets. Hilariamente, essa foi a segunda vez que os Lakers o enviaram para o Brooklyn. Mas desta vez, ele realmente teve dificuldades em uma equipe sem identidade. Ele terminou a temporada com a menor pontuação de toda a sua carreira, ainda menor do que em sua temporada de estreia, e o arremesso de 3 pontos do cara desapareceu da noite para o dia. Era uma situação imperdoável a se encontrar, agravada pela sua falta de motivação para continuar jogando. O que é ainda mais engraçado é que isso é o que ele disse quando estava jogando pelos Nets. Citação: "Nunca mais darei como garantido poder jogar basquete livremente assim." Por livre, ele quis dizer fazer o que quisesse sem a pressão de vencer. Entrando na classe de agentes livres de 2025, seu valor despencou. E ele está recebendo muito menos dinheiro do que teria recebido se tivesse optado por sair no ano anterior e assinado um contrato mais longo. Muito raramente na história da NBA vemos um jogador prejudicar voluntariamente seu valor optando por sua opção de jogador. Mas este é um desses momentos. E com consequências consideráveis. Enfim, é isso aí, pessoal. Esses foram 4 dos maiores desastrados com a bola nos últimos anos. Deixe-me saber se você consegue pensar em outros jogadores que recentemente deixaram a bola cair. E me informe na seção de comentários. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que todos tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, vejo vocês na próxima. Paz!